Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de agosto de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes a retomada das sessões agora no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira sessão de julgamentos desse segundo semestre começa a qualquer momento. E é claro que a gente mostra tudo para você ao vivo. Bom, e quem nos faz companhia nessa volta ao plenário do TSE é o professor de Direito Eleitoral, Fernando Alencastro. Tudo bem, doutor Fernando? Bem-vindo de volta. Obrigado, Paulo. Bem-vindo você também. E agora para o segundo semestre eleitoral, com muitas perspectivas de julgamento pela frente. Que bom, né? É um ano importante, né? É o início agora do segundo semestre, com muita pauta importante prevista no plenário também, né? Exatamente. Vamos acompanhando aí a cada sessão. Ok. Bom, a retomada das sessões tem 7 processos previstos. Casos que envolvem prestação de contas, registro de candidatura e também propaganda eleitoral. Mas antes, doutor Fernando, eu quero falar da composição, né, do Tribunal Superior Eleitoral, porque tem mudança, tem novidade, né? O que a gente acompanha daqui a pouco? Tem novidade sim, Paulo. E a todos os telespectadores, o Tribunal Superior Eleitoral ele é composto de 7 ministros e com um mandato de 2 anos ou, no máximo, 4 anos. Agora, no mês de julho, o presidente da República ele nomeou 2 novos ministros da classe dos juristas, que foi a manutenção, ou seja, por mais um biênio do ministro Floriano de Azevedo Marques, e nomeou também uma nova ministra, que vai assumir pela primeira vez, a ministra Estela Aranha, que já vão fazer parte da composição para as eleições de 2026. E essa primeira parte do reinício das sessões do TSE, do início do segundo semestre, vai acontecer justamente a posse dos 2 novos ministros. Porém, a ministra Carmen Lúcia, a presidente do TSE, ela já lançou um edital dizendo que a posse será hoje, na sessão administrativa, mas os cumprimentos serão após a sessão da próxima terça-feira, dia 5 de agosto. Isso significa, Paulo, trabalho. Meu nome é Trabalho, que é o sobrenome da ministra Carmen Lúcia também, né? E é verdade. E então, ela, a gente acompanha, doutor Fernando, a posse, a recondução do ministro Floriano, Isso. Uma posse, agora sim, da ministra Estela, e eles já começam a julgar logo depois, ou há um intervalo? O que a gente espera? Exatamente, a gente espera imediatamente a continuidade, após a posse, a continuidade da sessão administrativa na sessão jurisdicional, para justamente já começarem os julgamentos. E daí foi exatamente porque a ministra Carmen Lúcia designou a próxima sessão da terça-feira para os cumprimentos. Portanto, não haverá interrupção no dia de hoje, logo após a posse, para aqueles famosos, clássicos e merecidos cumprimentos. Eles acontecerão no dia 5, portanto, o ministro Floriano é reconduzido, a ministra Estela toma posse e eles já sentam para trabalhar. O senhor lembrava aqui da composição do TSE, né, para a gente, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados, né, pela Presidência da República para fechar ali os 7. A gente tem 3 ali ministros do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal também acabou de retomar a sessão de julgamentos hoje, a gente acompanhou ao vivo também aqui na TV Justiça e daqui a pouquinho a gente segue então para a sessão também ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral, também no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Não, daqui a pouquinho a gente acompanha tudo ao vivo. Eu imagino que os ministros estejam ali se deslocando para a gente acompanhar tudo ali do TSE. Sim, essa dinâmica da composição, digamos assim, emprestada que o TSE tem, né? O TSE recebe 3 ministros do STF, como você bem disse, 2 do STJ e os 2 juristas representantes da OAB. Acontece que telespectadores que acompanharam a sessão do STF, né, a abertura presencial, e esses 3 ministros que compõem o STF e, obrigatoriamente, pela Constituição, sempre o presidente e o vice-presidente do TSE serão da classe do STF. A Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral sempre será ocupada por um representante do STJ. Então, os ministros acabaram agora aqui a sessão no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, estão se deslocando, estão chegando ali no
no TSE, no plenário do TSE, reencontrando os seus pares. E daqui a mais alguns minutinhos a gente vai ter o início da sessão do TSE. E tem uma curiosidade, Paulo, você falou do presidente da República. Você sabia, o presidente da República ele nomeia os 2 ministros representantes da OAB, mas ele não nomeia os do STF e os do STJ diretamente. Isso porque o ministro do STF e o do STJ, esse sim, originariamente, o presidente da República que nomeia para o STF e para o STJ. Mas quando eles vão fazer a composição no TSE, quem escolhe os ministros do STJ, que vão representar esse tribunal no TSE, é o próprio STJ, que faz uma eleição entre os seus ministros e escolhe o que vem para o TSE. A mesma coisa aqui no STF. O plenário faz uma eleição e escolhe os ministros que vão lá serem os seus representantes perante o TSE. Portanto, diretamente, os únicos ministros nomeados do TSE pelo presidente da República são os da OAB, os chamados juristas. Mas com uma particularidade, Paulo. Não sei qual é. A OAB não participa de nada na escolha dos seus representantes. A lista tríplice que vai para o presidente da República nomear, ou no caso do ministro Floriano, reconduzir os ministros representantes da OAB, é elaborada aqui no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal elabora a lista tríplice, encaminha ao presidente da República e o presidente da República faz a nomeação. Portanto, embora eles representem a categoria dos advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB não participa na elaboração da lista e em nenhuma outra etapa dessa nomeação. É apenas uma curiosidade constitucional, nada mais o presidente da República e o Supremo estão fazendo, do que obedecer, ali a partir do artigo 119 da Constituição, as regras de composição da Justiça Eleitoral e do seu órgão de cúpula, que é o Tribunal Superior Eleitoral. São as informações, né? Muito conteúdo, muita experiência, também bastidores aqui com o doutor Fernando Alencar. Doutor Fernando, eu vou seguir aqui com a pauta, né? Para a gente, agora sim, né? Chegar na pauta agora, que a gente acompanha daqui a pouquinho ao vivo aqui no TSE. Bom, o processo que abre a pauta dessa sexta é a prestação de contas do Diretório Nacional do MDB, referente ao exercício financeiro de 2020. Até agora, as contas foram aprovadas com ressalvas. Eu digo até agora porque o julgamento ainda não terminou. Houve um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. O relator, ainda o ministro Raul Araújo, da composição anterior do TSE, mandou recolher R$17 mil aos cofres públicos e determinou que R$1.300.000 sejam aplicados pelo partido em candidaturas femininas. O que a gente acompanha nesse caso aqui, doutor Fernando, daqui a pouquinho? Paulo, essa prestação de contas, ela equivale àquela prestação de contas que todos nós, cidadãos e cidadãs, temos que prestar por a Receita Federal. Porque existem 2 tipos de prestação de contas partidárias na Justiça Eleitoral. Essas, as chamadas anuais, e aquelas eleitorais, que só ocorrem no ano da eleição, quando o partido político ele tem que prestar as contas eleitorais dos gastos relativos àquela campanha. Nesse caso do MDB, ele está apresentando sua prestação de contas ainda do ano de 2020, estão sendo julgadas, na verdade, o partido já apresentou no ano de 2021, que é o prazo que o partido político tem, assim como nós, contribuintes, temos ali até o mês de abril para apresentar a nossa declaração de imposto de renda relativa ao ano anterior, os partidos têm até o mês de junho para apresentarem a sua prestação de contas relativa ao ano anterior, de maneira que o MDB apresentou essa prestação de contas em 2021. E aqui uma questão também relacionada à administração da Justiça Eleitoral, Paulo. Você falou bem que o Diretório Nacional do MDB está apresentando suas contas. O partido político, ele é de âmbito nacional, é um preceito constitucional. E ele é dividido no seu Diretório Nacional, mas ele tem também os diretórios estaduais e os diretórios municipais. Aonde esse partido político atua politicamente no município, ele tem um diretório municipal. É interessante dizer que o Diretório Nacional do partido político, ele se relaciona com o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, porque o Diretório Nacional, ele é o órgão de cúpula do próprio partido político. No caso, o MDB, o Diretório Nacional é o órgão de cúpula.
Então, ele apresenta suas contas anuais para o órgão de cúpula respectivo da Justiça Eleitoral, que é o TSE, é o processo que estamos acompanhando. Quando o diretório estadual do MDB, por exemplo, vai apresentar as suas contas anuais, ele apresenta essas contas para o órgão administrativo da Justiça Eleitoral, que tem a jurisdição estadual, que são os tribunais regionais eleitorais. E quando o partido político, no seu diretório municipal, apresenta suas contas anuais, ele apresenta perante a autoridade administrativa municipal da Justiça Eleitoral, que são os juízes eleitorais. Essa simetria, Paulo, eu considero ela muito importante da gente trazer, porque ela mostra que existe um paralelo. Não é à toa essa simetria existir, porque como partido político ele é dividido em órgão nacional, estadual e municipal, a Justiça Eleitoral também é dividida em órgão nacional, TSE, órgão estadual, TRS, e órgão municipal, o juízo municipal. E os partidos políticos, eles são, digamos assim, parceiros da Justiça Eleitoral. Eles se relacionam por uma designação legal e constitucional, eles se relacionam o tempo inteiro com a Justiça Eleitoral através dos seus 3 diretórios, nacional, estadual e municipal. Então, essa simetria, ela facilita a apresentação das contas anuais, ela facilita a prestação de contas eleitorais, e você falou de um processo de registro de candidatura. Existe essa mesma simetria, se você me permite falar um pouquinho mais dessa estrutura. Quando o candidato é o candidato à presidência da República, ele é candidato ao mais alto cargo da República. Então, o pedido de registro de candidatura é apresentado perante o órgão, o mais alto órgão da Justiça Eleitoral, que é o TSE. Então, pedidos de registro de candidaturas a presidente da República é apresentado originariamente no TSE. E aqui a gente já começa a abrir um pouquinho as conversas para as eleições de 2026, que vão começar a pautar o ano eleitoral desde logo. Esse segundo semestre a gente vai acompanhar muito isso aqui no tribunal. Muito. Né? Daqui a pouco vem as resoluções que vão ser aprovadas para regulamentar as eleições de 2026. Então a gente já começa a dizer isso. Então eu dizia que o presidente da República, ele apresenta o registro perante o TSE. Os candidatos estaduais, que são governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, como eles são eleitos pelo Estado, eles apresentam seu pedido de registro de candidatura, ou seja, eles se relacionam originariamente com os tribunais regionais eleitorais, que é o equivalente estadual da Justiça Eleitoral. E nas eleições de 2024, que foram as eleições municipais, os candidatos a prefeito e a vereadores, eles apresentaram os seus pedidos de registro de candidatura perante os juízes eleitorais. Então, isso cria uma estrutura lógica e que dá um funcionamento e garante também, acima de tudo, Paulo, um dos princípios do processo, que é o duplo grau de jurisdição. Portanto, quando o juiz eleitoral recebe um pedido de registro de candidatura do candidato a vereador ou a prefeito, ele vai proferir uma sentença. Dessa sentença é cabível um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. E da decisão do Tribunal Regional Eleitoral é cabível um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Quando a instância originária nas eleições gerais é o Tribunal Regional Eleitoral, dali caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. E do TSE, assim como de todas as cortes superiores, sempre caberá, desde que haja ofensa à Constituição, o recurso para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou aproveitar essa aula aqui, doutor Fernando, para a gente ampliar essa discussão e chegar nos candidatos. Né? A gente está falando aqui, no caso concreto, da prestação de contas do MDB, Diretório Nacional do MDB, referente ao exercício financeiro de 2020. A gente já até começou aí um comentário, mas eu queria aprofundar ele sobre os candidatos, né? Os candidatos também devem prestar contas, né, à Justiça Eleitoral. E uma segunda pergunta, doutor Fernando, essa prestação de contas, muita gente ainda acha que é algo para inglês ver, que é formal, que é uma formalidade, e não é. De jeito nenhum. Essa prestação de contas partidária e também das candidaturas, ela é fundamental. Imagine você deixar de apresentar a sua declaração para a Receita Federal. Você vai ter uma série de restrições de movimentação nos órgãos institucionais, na sociedade como um todo.
A mesma situação acontece com os partidos políticos. É fundamental que eles apresentem as contas e a aprovação ou a aprovação com ressalvas ou até mesmo as contas rejeitadas, elas vão produzir algum tipo de efeito sanável. Agora, a ausência de apresentação produz efeitos muito graves, tanto para partidos como para candidatos. Como você mencionou a questão dos candidatos, eles têm que apresentar prestação de contas. Porém, diferentemente do que está acontecendo nesse caso que a ministra Carmen Lúcia vai trazer a vista de volta. Porque aqui a ministra está trazendo um pedido de vista no caso da prestação de contas anuais do partido, do Diretório Nacional do MDB. É aquela prestação de contas que o partido tem que prestar anualmente. Isso porque o partido político, ele recebe verbas públicas do fundo partidário todo ano. E o partido político, ele tem os seus custos, ele tem que ter uma sede, ou ele aluga, ou ele compra, ele tem funcionários que ele tem que pagar, ele tem despesas das mais diversas espécies, como se fosse uma empresa. Então, essas despesas são custeadas por esse fundo partidário. Mas ele tem que prestar contas e dizer, olha, eu usei o fundo partidário para pagar funcionário, para pagar aluguel de prédio, esse tipo de coisa. Então, todo ano o partido político presta as contas anuais. Nos anos eleitorais, Paulo, a cada 2 anos, os partidos também prestam contas, mas aí são as contas relativas apenas à campanha, despesas de campanha que o partido teve. E no ano que tem eleição, o partido presta conta 2 vezes. Ele continua prestando essa anual, que mesmo tendo eleição ele tem que prestar, e ele presta aquelas contas eleitorais das eleições. Os candidatos, eles não têm essa prestação de contas anuais. Justamente se a gente for pela gênese da palavra candidatura, ela acontece a cada 2 anos ou a cada 4 anos, as eleições gerais. Então, o candidato, ele apresenta as contas, ele é obrigado a apresentar também as suas contas, porém, ele só apresenta, se ele se candidatar só a cada 4 anos, ele só vai apresentar a prestação de contas a cada 4 anos, porque eles, candidatos e candidatas, só têm a obrigação de apresentar prestação de contas relativas às campanhas eleitorais, diferentemente dos partidos, que além da prestação de contas das contas de campanhas eleitorais, anualmente, como é o caso agora que nós vamos ver o pedido de vista da ministra, eles apresentam as contas relativas às despesas corriqueiras do mês a mês que o ano contempla. O anual, né, para os candidatos, o senhor já até falava para a gente, é a receita, né? Exatamente. Aí a pessoa física, né? Cada um com a sua declaração prestando contas à Receita Federal, nesse caso. Né? E para a gente encerrar esse primeiro julgamento, esse primeiro processo aqui, doutor Fernando, lembra para a gente quais são as possibilidades, né? Até agora, o MDB aqui está com contas aprovadas com ressalvas. Quais são as outras possibilidades? Existe a possibilidade dessas contas serem rejeitadas. Isso pode implicar multas, pode implicar por alguns meses a suspensão do repasse dessa parcela do fundo partidário, porque o fundo partidário ele é aprovado anualmente, ele está dentro do orçamento da União, né? Ele vem do orçamento da União e ele é repassado, digamos que o partido político ele tenha direito por ano a 60 milhões de reais de fundo partidário. Esse dinheiro ele é repassado para a Justiça Eleitoral, que administra o fundo. E a Justiça Eleitoral ela repassa mês a mês uma parcela que vai totalizar esses 100% aos partidos políticos. Então, numa condenação, numa eventual contas julgadas com ressalvas ou contas desaprovadas, pode haver na sanção uma suspensão de repasse de algumas parcelas, algumas mensalidades, digamos assim, desse fundo partidário. Pode acontecer isso. Agora, a grande sanção, Paulo, seria se o partido deixasse de apresentar contas. O mesmo vale para as candidaturas. O candidato ele pode ter suas contas rejeitadas, as suas contas aprovadas com ressalvas. Se forem totalmente aprovadas, é o melhor dos mundos. Mas o que as candidaturas não podem deixar de fazer é apresentar as contas. Se deixar de apresentar, vai gerar naquele candidato, eleito ou não eleito, vai gerar uma ausência de quitação eleitoral com a Justiça Eleitoral, o que significa que ele não poderá se candidatar numa próxima eleição, até que faça essa quitação.
Isso para que a gente possa ver a importância que é da prestação de contas, seja das campanhas, seja as contas anuais dos partidos políticos nos seus 3 diretórios, o nacional, o estadual e o municipal, que assim como o TSE está com essa pauta hoje, um dos processos, a prestação de contas do Diretório Nacional, certamente algum Tribunal Regional Eleitoral, nessa semana, estará julgando alguma conta do Diretório Estadual do MDB, por exemplo, lá em Minas Gerais, na Paraíba, no Rio Grande do Sul. Cada estado, cada diretório estadual presta suas contas anuais perante aquele Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Então, esse sistema de prestação de contas, como é tudo verba pública, os partidos recebem o fundo partidário e durante a campanha o fundo especial do financiamento das campanhas, eles têm que prestar contas detalhadamente e são processos, Paulo, na época em que os processos ainda eram físicos, impressos, né, eram assim 40 volumes de processos, porque são muitos gastos e a obrigatoriedade de todos aqueles gastos estarem devidamente comprovados. Então, muita nota fiscal, muita diligência. O TSE tem um órgão próprio, específico, para atuar nessa prestação de contas, porque é um dinheiro da sociedade, é um dinheiro que vem do recolhimento dos impostos e que a União repassa para os partidos. Então, transparência, o que os americanos chamam da accountability, quer dizer, prestar essas contas perante o órgão responsável para isso, que é a Justiça Eleitoral, é fundamental para a transparência e a verificação de que o dinheiro público está sendo gasto de acordo com o que a legislação determina e permite. Um último ponto sobre isso, doutor Fernando. O senhor falou ali que o pior dos mundos é não prestar contas. No caso da pessoa que não prestou contas, essa pessoa não pode depois alegar que não sabia ou que perdeu o prazo, né? Isso não é aceito de forma nenhuma, eu imagino. Não é aceito de forma nenhuma, porque nas candidaturas, cada candidato e candidata que vai disputar algum cargo eletivo, ele e elas são obrigados a preencherem um formulário e nesse formulário tem lá uma afirmação dizendo que estão cientes de todas aquele normativo que estabelecem o que deve acontecer numa campanha eleitoral. E um dos itens mais famosos é a prestação de contas. Porque a prestação de contas ela nada mais é do desempenho daquilo que se gastou. E só se gasta na campanha o que se arrecada. Então é um triângulo, é uma tríade aí, que ela começa na arrecadação dos fundos financeiros para gastar na campanha, depois vem os gastos eleitorais durante a campanha e esse fechamento, que é a prestação de contas, que os candidatos têm que dizer, arrecadei 10 mil de fundo partidário, de doações também que são permitidas. Esses 10 mil eu gastei assim, com gráficas, eu gastei com rede social, eu gastei com programas, com propaganda no jornal impresso. Está aqui, gastei 10 mil, tudo de acordo com a lei. O juiz eleitoral, ele vai verificar, realmente ele arrecadou 10 mil, foi uma arrecadação lícita, não tem aqui caixa 2, e o gasto dele foi todo com o que a lei diz que tem que ser, propaganda na internet, nas redes sociais, faixas, enfim, todos aqueles tipos de atos de campanha permitidos em lei. Aprovo as contas, vai em frente, ou rejeito as contas com ressalva, toma aqui uma pequena multa e vai em frente. Então, é todo um conjunto de obrigações que todo candidato e candidata, quando vai para uma eleição, ele já tem uma pré-preocupação, que é o seguinte, quanto eu vou gastar na campanha? Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro para fazer a minha campanha. Então, ele sabe que ele vai precisar de um dinheiro para gastar a campanha. Então, ele tem que arrecadar de forma lícita. E ele sabe que se ele está gastando, ele tem que depois prestar as contas do que gastou e como gastou para o órgão fiscalizador, que do cidadão comum é a Receita Federal e dos candidatos e candidatas é a Justiça Eleitoral. Está em uma longa e boa conversa, né? Isso tudo com origem no primeiro processo que você acompanha daqui a pouquinho, ao vivo, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, referente à prestação de contas do MDB Exercício Financeiro de 2020. Bom, vou seguir aqui com a pauta, porque o caso seguinte, o segundo dessa sexta, é sobre inelegibilidade. Processo com origem na cidade de Murpará, na Bahia. Os detalhes aí na tela para você acompanhar aqui junto com a gente.
caso que coloque em lados opostos o Bartolomeu Paes Landim, que é mais conhecido como Berto da Colônia, e a Federação Brasil da Esperança. Em poucas palavras, o Bartolomeu não pôde concorrer ao cargo de vereador no ano passado, 2024, porque ele não deixou o cargo que ocupava há tempo. Bom, essa é uma boa oportunidade também, doutor Fernando, para a gente falar de uma coisa importantíssima para a Justiça Eleitoral, que é a desincompatibilização. Explica esse palavrão, traduz esse palavrão aqui para a gente, por favor, e conta por que é tão importante isso. Falo-se, realmente a palavra é cumprida e ela é muito importante. Mas como o judiciário, normalmente, antes de chegar no mérito, tem umas preliminares, né, as famosas preliminares. Se você me permite uma preliminar, Paulo, quando você chamou o processo, uma das partes, você chamou a Federação... Brasil da Esperança. Brasil da Esperança. A federação é algo também que a gente tem que ressaltar, porque ela é um instituto relativamente novo na Justiça Eleitoral. Ela surgiu ali em 2022. A Federação Brasil da Esperança, por exemplo, ela é formada por 3 partidos, PT, PCdoB e o PV. E uma federação, ela é a união de 2 ou mais partidos e ela pode lançar candidatos à presidência da República, a todos os cargos, como lançou esse caso de prefeito no município da Bahia. De maneira que eu só quero realçar, porque ela foi um instituto que está dando certo. O Brasil hoje tem 3 federações e a gente tem acompanhado pelo noticiário que outros grandes partidos já estão anunciando uma união por federação. De maneira que é bom o telespectador começar a se ambientar com esse instituto da federação, porque certamente para as eleições de 2026 nós teremos ainda a formação de mais federações que poderão lançar candidaturas. E tem regras específicas, né, doutor Fernando? A gente tem federação, tem coligação. No caso da federação, tem que andar junto o mandato inteiro? Exatamente. A coligação, lembrando também que ela não é mais permitida para os chamados cargos proporcionais. O Brasil tem 2 tipos de sistema eleitoral. O sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. O sistema majoritário é aquele de mais simples compreensão. É o que elege candidatos a presidente, governadores, prefeitos e os senadores. Quem são os eleitos? Os mais votados. O sistema majoritário é aquele sistema fácil que elege síndico de bloco, síndico de condomínio, comodoro de clube. Já o sistema proporcional, que elege deputados estaduais, deputados federais, os distritais aqui no Distrito Federal e os vereadores, ele tem cálculos matemáticos, quociente eleitoral, quociente partidário, sobras. Então, ele é um sistema diferenciado do sistema majoritário. Então, nós temos que ter isso em mente para saber que as coligações elas são permitidas para os cargos do sistema majoritário. Será possível coligação para o candidato a presidente da República? Sim. A governador? Sim. Mas para deputados federais não é mais permitida a coligação. E a coligação ela é muito rápida. Ela tem a duração da campanha. Ela começa ali nas convenções partidárias, no mês de julho, mas no mês de dezembro elas já se desfazem. A federação, como o Paulo bem falou, elas têm um ciclo de vida, de existência maior. Elas têm que ficar, os partidos têm que ficar federados, Paulo, pelo menos por 4 anos. De maneira que aqueles partidos que celebraram a federação em 2022, eles estão agora até 2026 obrigados a ficarem federados. Se um deles tivesse saído da federação, eles teriam sanções de repasse de fundo partidário, não poderiam celebrar a federação. Inclusive, a gente chegou a ler na imprensa que uma dessas federações, os partidos teriam anunciado o fim da federação. Mas a gente percebeu que não houve a formalização do final dessa federação, porque ia haver prejuízo para o partido. Então, embora talvez ali a federação, de fato, ela já não estivesse mais ocorrendo, mas formalmente, sim, porque ela tem esse prazo mínimo de união de 4 anos. Portanto, é muito diferente das coligações que têm essa durabilidade apenas durante as campanhas eleitorais, terminando ali a sua validade no mês de dezembro. Bom, agora que a gente já sabe tudo sobre federação e coligação, agora vamos para a desincompatibilização. Doutor Fernando, lembra para a gente o que é e para que ela serve? Desincompatibilização. Desincompatibilização tem a ver com o que a própria etimologia da palavra quer dizer. Por exemplo, se eu sou prefeito, eu vou me candidatar a um cargo de deputado federal, eu preciso me desincompatibilizar do cargo de prefeito para que eu possa me candidatar ao cargo de deputado federal. Isso vale para servidores públicos que queiram ser candidatos.
servidores públicos e, por exemplo, também presidentes de associações, de autarquias que pretendem se candidatar. Então, a desincompatibilização, ela tem como pano de fundo, como objetivo, Paulo, sabe qual princípio eleitoral? Imagino que para que todos fiquem ali na mesma régua. Parabéns. Aí, o tá princípio vendo? da igualdade. É isso mesmo. Bom aluno? Excelente, Aí. nota 10, já vou botar no seu boletim. Porque o princípio da igualdade, ele quer que todas aquelas candidaturas partam do mesmo princípio, do mesmo patamar. Então, se eu vou ser candidato, por exemplo, a deputado federal, mas sou um servidor público, eu, como servidor público ou presidente de uma autarquia, como diretor de um banco estadual, eu terei um poder que o meu colega candidato, que não é nada disso, não tem. Então, eu poderia influenciar os eleitores com o prestígio do meu cargo. Então, a desincompatibilização, que ela é obrigatória, os primeiros prazos acontecem com 6 meses de antecedência e os últimos, no mínimo, com 3 meses, a desincompatibilização, ela visa que aquele cargo público ocupado por quem vai ser candidato, que ele não gere uma influência nos eleitores que a candidatura ao lado não teria. Então, é isso mesmo que você falou, todos numa campanha têm que ter uma igualdade de condições. Então, a desincompatibilização ela é obrigatória para alguns cargos e ela tem uma variação de prazo de 6 meses a 3 meses em que aquele candidato ou candidata terá que se desincompatibilizar. E todos e todas que estão nos assistindo, Paulo, podem ficar atentos a esse instituto, porque ele vai ser muito comentado no ano que vem, porque algum governador de estado atual que queira, por exemplo, se candidatar ao cargo de presidente da República, de acordo com a Constituição Federal, terá que se desincompatibilizar do cargo de governador para poder se candidatar ao cargo de presidente da República. E a gente sabe, conforme está na Constituição, que a eleição ela acontece no primeiro domingo de outubro. Então, 6 meses que antecede a eleição, sempre será ali no mês de abril. Então, no mês de abril, por exemplo, nós já teremos como certo se, por exemplo, o que a imprensa diz hoje, o governador de Minas será candidato a presidente da República ou não? O governador de São Paulo será candidato a presidente da República ou não? O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que já se anuncia como pré-candidato à presidência da República, mas agora ele pode ser pré-candidato. Então, se ele realmente for efetivar a sua candidatura, ele terá que deixar o governo de Goiás no mês de abril, assim como qualquer outro governador. Então, nós já saberemos, em abril, não haverá mais mistério. Nós saberemos aquele governador que, de fato, vai se candidatar à presidência da República e aquele que vai ficar no seu cargo mesmo no Estado para, eventualmente, concorrer à reeleição do mesmo cargo. Aí sim, quando há o instituto da reeleição para o mesmo cargo, o governador poderá ficar no cargo até o final e a mesma coisa quando um presidente da República, quando ele vai para a reeleição, ele pode ficar no cargo. Se for o caso do presidente Lula, atualmente, se ele for para a reeleição o ano que vem, ele poderá fazer a campanha para a reeleição no cargo. Assim como os outros presidentes fizeram também, isso está na Constituição. Portanto, esse instituto da desincompatibilização, que tem como princípio o da igualdade, ele vai desvendar para toda a sociedade em abril aquele governador de estado que pretender ser candidato a presidente da República, necessariamente ele terá que se desincompatibilizar até os 6 meses antes da eleição, que vai ser no mês de abril. São as regras, do jogo da Justiça Eleitoral. Hoje, dia 1º de agosto de 2025, dia em que o Judiciário retoma, seus trabalhos em plenário. A gente já viu aqui mais cedo o Supremo Tribunal Federal voltando aos trabalhos em plenário. Daqui a pouquinho vê também ao vivo o Tribunal Superior Eleitoral retomando os seus trabalhos, mas também já de olho, nas eleições do ano que vem, outubro do ano que vem. A gente está em agosto, falta aí 1 ano e 2 meses
para a eleição e o tribunal vai analisar muitos casos ainda, né, doutor Fernando? Tem muita pauta sobre isso ainda, sobre as eleições passadas, mas também visando essas novas regras, né, como o senhor adiantava para a gente, visando as eleições do ano que vem. Bom, eu vou seguir aqui com a pauta de hoje, porque a gente muda de caso, mas segue falando aqui de registro de candidatura. O item seguinte: terceiro processo dessa sexta-feira, hein? Caso que, por sinal, vai definir o comando do município paulista de Guzolândia. Isso porque o prefeito eleito, o Luiz Antônio Pereira de Carvalho, que é mais conhecido como Júnior, concorreu sub júdice. Agora, por que ele concorreu dessa forma, doutor Fernando? E o que a gente vê daqui a pouquinho no TSE? Muito bom. Esse instituto da concorrência sub júdice, ele nada mais quer dizer que ele está com um processo em andamento no judiciário. Então, é a expressão latina sub júdice. Isso é muito comum de acontecer. Nesse caso que nós vamos ver, desse município, houve um registro da candidatura, né, dos candidatos a prefeito e do prefeito eleito, só que entre o pedido de registro de candidatura, que acontece até o dia 16 de agosto, até o dia 15 de agosto, e a campanha começa no dia 16 de agosto, pode ter uma impugnação ao registro da candidatura daquele candidato. Por exemplo, um adversário político, ou até mesmo o Ministério Público Eleitoral, ele pode impugnar o registro da candidatura, dizendo que aquele candidato deixou de cumprir uma das condições de elegibilidade, ou que esse candidato, a ele, incorre alguma inelegibilidade. Disso decorre que, para o pedido de registro das candidaturas serem deferidas pela Justiça Eleitoral, as candidaturas elas têm que preencher todas as condições de elegibilidade, por exemplo, filiação partidária, desincompatibilização, quando for o caso, estar em dia com a Justiça Eleitoral, tem que preencher todo o rol das condições de elegibilidade e sobre aquela candidatura não pode incidir nenhuma inelegibilidade. As inelegibilidades, que tem uma lei própria, a Lei 64 de 90, é a chamada lei da ficha limpa. O candidato ele tem que ser ficha limpa. Então, ele tem que reunir ao mesmo tempo, ele preenche todas as condições de elegibilidade e sobre ele não incidir nenhuma inelegibilidade. 6490 é a da ficha limpa? Exatamente, chamada Lei das Inelegibilidades, popularmente conhecida como a Lei da Ficha Limpa. E quem vai analisar isso é o juiz eleitoral. No caso das municipais, é mesmo o juiz municipal. O juiz ele vai verificar, porém, assim que o juiz recebe o pedido de registro de candidatura, como foi desse prefeito, os partidos políticos e o Ministério Público, eles têm 5 dias para entrar com uma ação chamada de ação de impugnação ao registro de candidatura, mostrando ao juiz que aquele candidato ou não preenche uma das condições de elegibilidade, ou sobre aquela candidatura, como é o caso aqui, incide uma inelegibilidade. Essa inelegibilidade, Paulo, ela tem diversas origens. Né? Uma improbidade ação de improbidade administrativa em outro cargo. São várias origens que estão lá na Lei 6490. E essa ação judicial, quando ela é interposta de impugnação ao registro de candidatura, ela é interposta já durante a campanha. Aí ela tem a sentença do juiz. Essa sentença, normalmente, ela vai levar ali 3 semanas para o juiz dar essa sentença, às vezes 1 mês, e a campanha está acontecendo. E esse candidato pode ser eleito. E se ele for eleito, a depender do ilícito eleitoral, ele será diplomado, mesmo estando sub júdice. Aí, digamos que a sentença sai depois da eleição, ou até antes. Ele apresenta um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral e o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, que ele sempre tem um efeito suspensivo da decisão da sentença. Então, ele toma posse com uma ação acontecendo contra ele, portanto, ele toma posse sub júdice, ele começa a exercer o mandato e o processo dele está correndo no TRE. Aí o TRE dá uma decisão, digamos, confirmando a decisão do juiz eleitoral. Dessa decisão colegiada do TRE, que já será um acórdão, ele vem com recurso para o TSE, aquele princípio do duplo grau de jurisdição que estávamos dizendo. Lembro. E ele, enquanto isso, ele está desempenhando o cargo dele. Aí essa ação chega no TSE. Se o TSE, como a última instância eleitoral, antes do Supremo, que é constitucional, o TSE diz, não, tem razão o juiz eleitoral, o registro dele está cassado,
cai o mandato dele. Desculpe interromper o senhor, Perfeito. o senhor falava aqui de TSE, né? E nós vamos ao vivo até o plenário do Tribunal Superior Eleitoral acompanhar a abertura do segundo semestre. Vamos lá. Esta primeira sessão do segundo semestre do ano judiciário eleitoral de 2025. Cumprimento de uma forma especial os senhores ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, que participa por videoconferência, por uma situação especial, plenamente justificada, apesar de fazer muita falta aqui no plenário, ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, também hoje participando por videoconferência, ministro Antônio Carlos Ferreira, o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, e de uma forma muito especial o senhor ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, presidente de sempre desta casa, ministro de sempre do Supremo Tribunal Federal, o nosso ministro Cristiano Zanin, diretor da Escola Judicial Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União. Cumprimento os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral de sempre, o ministro Benedito, aqui presente, com ele quero cumprimentar todos os magistrados presentes, os senhores advogados, os senhores membros do Ministério Público, servidores públicos. Nesta sessão inaugural do segundo semestre de 2025, este tribunal dá sequência aos trabalhos presenciais, porque continuamos no período de recesso trabalhando regularmente, a Justiça Eleitoral não para, como o Judiciário em geral, e passamos a contar, a partir de alguns minutos, com o ministro Floriano de Azevedo Marques, que será empossado administrativamente, a posse solene será na próxima terça-feira, e também um novo membro desta casa, a ministra Estela Aranha, depois ministro Lewandowski, de uma única mulher ter sido ministra efetiva pelas mãos de Vossa Excelência, como então presidente desta casa, a doutora Luciana Lócio. O Tribunal Superior Eleitoral terá pela segunda vez uma ministra da classe de advogados e advogadas. Em alguns minutos nós faremos esta sessão de posse administrativa. Neste semestre, como sempre, o Tribunal Superior Eleitoral dará continuidade agora com estes dois novos ministros e com o corpo efetivo completo, o que possibilitará o julgamento de todos os casos para os quais se exige quórum completo na forma da legislação vigente. Estávamos há 2 meses, portanto, sem que pudéssemos dar esta sequência às suas funções nos termos da Constituição do Brasil. Nossa atuação pauta-se pelo direito vigente no nosso país e soberanamente sendo aplicado na forma, portanto, do que vigora e que foi feito pelo Congresso Nacional para o povo brasileiro, exatamente nos termos ditados pela Constituição do Brasil. Com isso, nós continuaremos, portanto, a julgar nos termos da legislação vigente, sem afastar nem um milímetro que seja das competências, das atribuições que foram fixadas para que a gente pudesse garantir a democracia no Estado de Direito, que depende desta atuação séria, rigorosamente afirmada, segundo e nos termos da Constituição e das leis da República, de forma imparcial, rigorosa, severa e contínua. É o que o Poder Judiciário tem o dever de cumprir e o que continuará a ser feito também por este Tribunal Superior Eleitoral. Esta Justiça Eleitoral segue trabalhando nos termos do direito vigente no Brasil, com tranquilidade, com ética, com imparcialidade e com independência, agora de uma forma muito mais objetivada, focando a preparação das eleições de 2026. A democracia representativa depende
de processos que assegurem às cidadãs e aos cidadãos brasileiros o pleno exercício de seus direitos à escolha livre e igual de seus representantes. No planejamento, administração e execução dos procedimentos para o pleito eleitoral vindouro e no julgamento dos casos submetidos à jurisdição eleitoral, essa Justiça Eleitoral segue fazendo o que é seu dever: observar e aplicar a Constituição do Brasil, as leis da República Brasileira, como fizeram os magistrados que nos antecederam nestas cadeiras. E aqui faço dou uma ênfase especial ao ministro a quem sucedo nesta cadeira de presidente, o ministro Alexandre de Moraes, cujo papel na história será sempre lembrado, especialmente na atuação nas eleições de 2022, no momento que ainda repercute com situações de extrema dificuldade e para vencer as quais ele atuou e continua atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal, com os rigores da lei e em garantia dos direitos de todos os brasileiros. Essa justiça continuará, portanto, a cumprir as suas funções com tranquilidade, mas com o rigor que se impõe num Estado democrático de direito. Eu desejo a todos um excelente semestre, ministros desta Casa, aos membros do Ministério Público, especialmente do Ministério Público Eleitoral, a todas as advogadas e advogados brasileiros e, de uma forma especial, aqueles que atuam nesta jurisdição eleitoral, nos ajudando para que a administração da justiça seja assegurada a todas as pessoas que nos procurem, que precisem da justiça eleitoral, e, de uma forma especial, os meus agradecimentos sempre aos excelentes servidores públicos da Justiça Eleitoral, quadro de excelência, modelar para toda a administração pública e, de uma forma muito especial, para o Poder Judiciário, uma vez que é pelo desempenho dessas atribuições que se garante ao povo brasileiro a efetividade de seus direitos democráticos e a tranquilidade que terá sempre eleições sérias, seguras e transparentes, como temos oferecido a toda a sociedade brasileira. Nesses termos, declaro, portanto, aberta a jurisdição eleitoral no segundo semestre deste ano. E dou início à sessão administrativa, que tem como objetivo a posse também administrativa dos ministros Floriano de Azevedo Marques, e esta posse está sendo feita tanto do ministro Floriano quanto da ministra Estela Aranha, pela circunstância de a nomeação ter ocorrido no mês de recesso desta Justiça Eleitoral, que é o mês de julho, e para que houvesse a continuidade imediata e a retomada dos trabalhos com quórum completo, como exigido pela lei e pelos regimentos, como disse antes, nós estamos fazendo a sessão administrativa com a posse dos novos colegas, sendo que haverá a solenidade por esta posse na próxima terça-feira. Eu, neste momento, convido o ministro André Mendonça, por estar participando de forma remota o ministro vice-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques, de forma perfeitamente justificada, mas eu convido o ministro André Mendonça a conduzir ao assento o ministro Floriano de Azevedo Marques, por favor. Dando as boas-vindas ao ministro Floriano, que retoma, portanto, a mesma cadeira que ocupava há algum tempo. Eu convido Sua Excelência a prestar o compromisso regimental. Peço, portanto, já conduzido, por favor, que faça a leitura. Termo de compromisso. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui nomeado, e prometendo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República.
Declaro, portanto, empossada administrativamente no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência o senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, a quem dou as boas-vindas e sobre quem falarei mais na próxima sessão de terça-feira. Seja bem-vindo, ministro. Convido ainda uma vez o eminente ministro André Mendonça a introduzir no plenário a doutora Estela Aranha para prestar o compromisso regimental. Convido, dando as boas-vindas à ministra Estela Aranha, eu a convido a fazer a leitura do compromisso. Declaro aceitar o cargo de ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui nomeado, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Assino agora. Declaro, portanto, empossada administrativamente no cargo de ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Estela Aranha, nomeada. Seja muito bem-vinda, segunda mulher, portanto, a ocupar este cargo, e espero que seja um tempo muito feliz para os dois. Sejam muito bem-vindos. Antes de declarar encerrada esta sessão administrativa, eu não quero deixar de fazer um importante registro sobre a participação do ministro André Ramos Tavares, que agora vem a ministra Estela Aranha em sua sucessão. O ministro André Ramos Tavares é um dos maiores juristas constitucionalistas que nós temos hoje no Brasil. A presença dele neste Tribunal Superior Eleitoral, ainda na gestão do ministro, na presidência do ministro Ricardo Lewandowski, como diretor da escola, que foi, a demonstração de um jurista talentoso, sério, comprometido, de uma dedicação exemplar. A circunstância, portanto, de ter fim do mandato, e nós não fizemos essas observações numa combinação interna, porque ele integrava a lista, também integrada pelo ministro Floriano, portanto, poderia haver uma continuidade, por isso, para que não se desse por encerrados aqueles mandatos, preferiu-se que hoje aqui seria, na primeira sessão de posse dos novos ministros, a manifestação e o reconhecimento deste Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral Brasileira, pelo trabalho imenso que o ministro André Ramos Tavares tem agraciado o povo brasileiro, especialmente na área de direito constitucional. Professor da USP, mas principalmente como alguém que colaborou, e eu tenho certeza que continuará a colaborar intensamente com essa justiça eleitoral. O ministro André Ramos Tavares tem, na condição pessoal, a lhaneza, o bom trato, a gentileza, que são exemplares para mim e que tanto têm feito falta a este mundo, como também esta dedicação e compromisso com os cargos que ele ocupa e que desempenhou com tanta maestria, com tanta diligência neste Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eu deixo aqui para o ministro André Ramos Tavares as palavras de agradecimento, de reconhecimento pelo modelo com que ele desempenhou o seu cargo, as suas atribuições. Fará muita falta, mas nós todos temos mandatos aqui, esses mandatos são mesmo, por serem mandatos, são passageiros, sempre deixam as lições e alguma saudade. É isto que nós
temos do ministro André Ramos Tavares e, portanto, com a posse administrativa e convidando todos para a posse solene, ou para a sessão de solenidade pela posse dos ministros Floriano de Azevedo Marques e a ministra Estela Aranha, na próxima terça-feira, dia 5, às 19 horas, eu declaro encerrada esta sessão administrativa, não sem antes agradecer ainda uma vez os ministros Ricardo Lewandowski, que é desta casa sempre para sempre, com seus modelos, com seus gestos, e agora ministro da Justiça, ministro Cristiano Zanin, nosso diretor, e o ministro Jorge Messias. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão administrativa. Vou te dar a palavra. Convido de imediato para assumir, então, convido para assumir a mesa o doutor João Paulo, para darmos início à sessão jurisdicional. Declaro aberta esta sessão extraordinária jurisdicional do segundo semestre forense. E antes de passar a palavra para a leitura da ata da sessão anterior, eu passo a palavra ao nosso vice-procurador-geral eleitoral. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos aqui presentes e aos que nos acompanham, saúdo de início a volta do ministro Floriano e a chegada da ministra Estela, desejando a ambos sucesso no desempenho desse mandato que se inicia. Também faço minhas as palavras da presidente em relação ao ministro André Ramos Tavares, um grande magistrado que integrou essa corte e realmente fez história. Também, senhora presidente, registro que, como será na próxima semana o término do período de substituição da ministra Edilene Lobo, também quero deixar registrado um agradecimento especial à Sua Excelência, não só pela convivência salutar durante esse período, mas principalmente pelo trabalho que ela desempenhou em conjunto com o Ministério Público na aplicação do sistema protetivo legal relacionado às políticas afirmativas de gênero e raça na atuação eleitoral. Muito obrigado, ministra Edilene, e espero ainda contar com a ajuda da senhora, já que os nossos avanços são muito poucos ainda, muito tímidos. E, prosseguindo, senhora presidente, nessa sessão de abertura do semestre forense, a Procuradoria-Geral Eleitoral, ela renova o compromisso com a integridade do processo eleitoral e a defesa da democracia brasileira. Os desafios que surgirem, seguramente, serão enfrentados com a habitual seriedade, independência e rigor técnico. O Ministério Público Eleitoral reitera a sua atribuição de garantir a lisura das eleições e o combate às irregularidades. Que o semestre que se inicia seja produtivo, com fortalecimento da Justiça Eleitoral e de nossas instituições. Senhora presidente, muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o senhor secretário das sessões a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada no Tribunal Superior Eleitoral, inteiramente por videoconferência em 1º de julho de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Edilene Lobo e Vera Lúcia Santana Araújo. Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gunê Branco. Às 12h12 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 2 processos e a sessão foi encerrada às 12h26. Indago dos senhores ministros, da senhora ministra, se há alguma observação, retificação sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento a prestação de contas anuais número 0600-349-13, relatada pelo eminente ministro Raul Araújo, procedente de Brasília, sendo requerente o Movimento Democrático Brasileiro Nacional,
Este é um caso de prestação de contas de órgão partidário nacional, referente ao exercício de 2020. Na sessão virtual de 9 a 15 de agosto de 2024, o ministro Raul Araújo julgou aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Nacional do MDB, referente ao exercício financeiro de 2020, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional atualizado e com recursos próprios do valor de R$ 17.903,11 e a aplicação da quantia de R$ 1.370.057,47 em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão. Antecipou, então, o pedido de vista do eminente ministro Nunes Marques. Retomado o julgamento no dia 28 de novembro de 2024, o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques devolveu o pedido, acompanhando na íntegra o relator sobre a aprovação de contas com ressalva, e inaugurou divergência apenas quanto à determinação da aplicação da quantia de R$ 1.357,47 na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nos exercícios financeiros seguintes. E, se não fizesse, que esses recursos fossem destinados à campanha de candidatas à eleição subsequente. Acompanharam a divergência a ministra Isabel Galotti, os ministros Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares e André Mendonça, e eu pedi vista dos autos para melhor análise, sendo que nesta assentada não vota o ministro Antônio Carlos Ferreira, que sucede o ministro Raul Araújo, e a ministra Estela Aranha, porque sucede o ministro Ramos Tavares, eles já tinham votado. E eu, então, passo ao meu voto vista, no qual, já de pronto, digo que estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques, como eu disse, divergiu em relação à insuficiência do repasse de recursos para programa de incentivo à participação de mulher na política, determinando que a legenda, aspas, aplique o valor de R$ 1.370.057,47 na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nos exercícios seguintes, nos termos da Emenda Constitucional 117 de 2022. E na modulação, assentou, aspas, tenho que, sendo encampada pela maioria, a compreensão pode ser aplicada às contas de 2020, sendo certo que, em relação a outras agremiações, cujas contas tenham recebido determinação de necessária aplicação de tais recursos nas eleições subsequentes, o controle pode e deve ser feito nas prestações de contas partidárias e eleitorais, em que se constatar a aplicação dos recursos à luz da nova compreensão, admitindo-se o emprego nos exercícios seguintes até as eleições subsequentes, inclusive. Eu tinha pedido vista, ministro Cássio, na época disse a Vossa Excelência, para verificar se teria alguma repercussão nas contas cuja prestação não tinham sido julgadas ainda. Verifiquei que realmente não tinha nenhuma implicação. Por isso, eu analisei os autos e estou devolvendo, como disse, no sentido de acompanhar a Vossa Excelência, porque na consulta ao sistema do PJE, eu verifiquei, fiz um resumo que consta do meu voto, que não houve determinação sobre o disposto no inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, porque a agremiação aplicou o montante adequado nesta ação afirmativa, como foi o caso do partido, ou não, de outro partido, ou não recebeu recurso do fundo partidário, pelo que não estavam obrigados à aplicação de valores no programa de incentivo. Então, não há qualquer óbice à modulação dos efeitos, como Vossa Excelência sugeriu, considerando que a decisão, que agora já tem informação da maioria, não produziria efeito sobre as prestações julgadas pelo TSE sem trânsito em julgado, que era o ponto que eu tinha avisado a Vossa Excelência que me causava alguma preocupação. E o segundo ponto, que suscitou ainda o meu pedido de vista, seria a adequação do sistema de prestação de contas ao artigo 2º, alterado pela Emenda Constitucional 117. E, considerando que a maioria já foi formada, eu solicitei com a urgência especial à área de tecnologia para proceder às adequações necessárias para
para que se possibilite a análise das contas de acordo com a nova orientação e, portanto, considerando a inexistência de repercussão na modulação dos efeitos sugeridos por Vossa Excelência, ministro Cássio, eu estou acompanhando o entendimento adotado no voto de Vossa Excelência. E, neste caso, o meu era o último voto, razão pela qual eu estou proclamando no sentido de que o Tribunal, por unanimidade, julgou aprovadas as contas com ressalvas do Diretório Nacional do Movimento Democrático Brasileiro para o exercício de 2020. Quanto à determinação, por unanimidade, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado e com recursos próprios, do valor de R$ 17.903,11 e, por maioria, determinou a aplicação da quantia de R$ 1.370.057,47 na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, como posto no inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, de 95, nos exercícios financeiros seguintes. Se não o fizer, sejam esses recursos destinados à campanha de candidatas até a eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos previstos no artigo 2º da Emenda Constitucional número 117, nos termos do voto parcialmente divergente do ministro Nunes Marques. Acompanharam integralmente a divergência a ministra Isabel Galotti, os ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, André Mendonça e Carmen Lúcia, que, portanto, retifiquei meu voto. Redigerá o acórdão o ministro Nunes Marques. Apregou agora para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-098-15 de Morpará, Bahia, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Agravante é Bartolomeu Paes Landim, agravada a Federação Brasil da Esperança, de Morpará, Bahia. Neste caso, esse agravo é interposto contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, confirmando o indeferimento do requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Morpará nas eleições de 2024. Na sessão de 14 de novembro de 2024, o ministro Floriano de Azevedo Marques votou no sentido de não conhecer do agravo. Antecipou o pedido de vista do ministro Antônio Carlos, que devolveu e houve a continuidade de julgamento na sessão de 20 de março de 2025. O ministro Antônio Carlos Ferreira inaugurou divergência no sentido de prover o agravo interno e, sucessivamente, prover o recurso especial eleitoral, deferindo o registro de candidatura de Bartolomeu Paes Landim ao cargo de vereador pelo município de Morpará nas eleições de 2024, e eu, então, antecipei o pedido de vista. Passo, portanto, a votar após ter analisado o caso. Apenas para relembrar, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia manteve a sentença de indeferimento do registro de candidatura de Bartolomeu Paes Landim ao cargo de vereador de Morpará. Concluiu que o candidato não teria se desincompatibilizado no prazo de 6 meses do cargo de presidente da colônia de pescadores. Portanto, incidiria no caso a inelegibilidade prevista na linha I do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64. É que essa entidade tinha celebrado acordo de cooperação técnica com o INSS. Opostos, os embargos de declaração foram rejeitados. Houve recurso especial eleitoral. O recorrente alegou que o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral teria contrariado a linha G do inciso 2 do artigo 1º daquela Lei Complementar 64, divergindo da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no tema. Na decisão monocrática, objeto deste agravo, o ministro relator negou seguimento ao agravo, afirmando que, aspas, conquanto o recorrente alegue que a colônia de pescadores e agricultores teria sede de entidade de natureza de classe, consta do aresto que não houve qualquer insurgência quanto à existência, validade e eficácia do aludido acordo de cooperação técnica junto ao INSS, o que o mantém íntegro.
Para se alterar esse entendimento, seria necessário, além das informações constantes do aresto, que não é possível sem o reexame de fatos e provas, súmula 24 do TSE. De mais a mais, afirmou o ministro Floriano, a jurisprudência desta Corte é pacífica em assentar a necessidade de desincompatibilização em até 6 meses antes do pleito, nos casos em que o dirigente da empresa possua contrato de execução de obras, de prestação de serviço ou de fornecimento de bens com o poder público. No agravo, o agravante refuta a decisão agravada, afirmando que o caso é de reenquadramento jurídico da posição do recorrente perante a colônia de pescadores e que não se busca reexame de provas. E afirma ainda que a menção a diversos precedentes não pretende substituir o cotejo analítico do que foi apresentado. Eu, com todas as vênias do eminente ministro relator, estou votando no sentido de acompanhar o voto vista divergente apresentado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Também acho que há argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada apenas para reenquadramento, o que é possível nos termos da nossa jurisprudência. Consta do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que o agravante, candidato a vereador de Morro-Pará nas eleições de 2024 pelo Partido Progressistas, exerceu o cargo de presidente da colônia de pescadores e agricultores de até 30 de maio de 2024. Aquela instituição tinha celebrado um acordo de cooperação técnica com o INSS. A questão, portanto, está em saber se o candidato deveria ter se compatibilizado em até 6 meses antes das eleições de 2024, para não incidir na causa de inelegibilidade da linha I do inciso 2 do artigo 1º, do qual consta que aqueles que tenham exercido dentro de 6 meses cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras e prestação de serviço ou de fornecimento de bens com órgão do poder público, portanto, tem que se desincompatibilizar. O Tribunal Regional Eleitoral, como foi observado e enfatizado pelo ministro Antônio Carlos, colônia de pescadores, não firmou contrato de execução de obras, de prestação de serviço ou de fornecimento de bens. O que fez foi um acordo de cooperação técnica para viabilizar a operacionalização de requerimentos de serviço, só isso. A jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que as restrições que geram inelegibilidade são de legalidade estrita, vedada interpretação extensiva. E aí estou citando o RESP 26776 da Bahia, relatada pelo ministro Dias Toffoli. Portanto, parece-me que, diferente do que foi assentado pelo acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, não se poderia equiparar, neste caso específico, com o quadro apresentado, para fins de incidência de inelegibilidade, acordo de cooperação técnica celebrado entre uma colônia de pescadores e o INSS, porque a finalidade daquele acordo é viabilizar a operacionalização de requerimentos com os pescadores, só isso, não de execução de obras. Tanto na literalidade do dispositivo legal como pela jurisprudência, não seria exigível que o presidente ou dirigente daquela pessoa jurídica tivesse que se desincompatibilizar do para concorrer a um cargo eletivo com base na linha I do inciso 2 do artigo do dispositivo da Lei Complementar 64. Eu estou citando jurisprudência neste sentido, por exemplo, o agravo regimental no RESP 4614, com o redator designado o ministro Herman Benjamin. Na conclusão, e seguindo o entendimento do ministro Antônio Carlos Ferreira, o agravante Bartolomeu Paes Landim não estava obrigado a se desincompatibilizar do cargo de presidente da colônia de pescadores no prazo de 6 meses, para que não incidisse na causa de inelegibilidade, pelo que, mais uma vez, e reiterando os meus pedidos de escusas ao eminente ministro relator, Floriano de Azevedo Marques, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, votando no sentido de prover o agravo regimental e também o recurso especial eleitoral, deferindo o registro de candidatura de Bartolomeu Paes Landim para o cargo de vereador do município de Morro-Pará, Bahia, nas eleições de 2024. Como voto.
Senhora presidente. Pois não, por favor, tenha a palavra o ministro Floriano. Saudando Vossa Excelência, agradecendo aqui os cumprimentos e saudações com a minha recondução e, em nome da presidente, cumprimentando os demais ministros e ministras, eu só pedi a palavra porque o voto de Vossa Excelência destaca um ponto importante que já estava no voto divergente do ministro Antônio Carlos e do ministro Cássio Nunes e que é fundamental, é que, neste caso, o objeto do termo de cooperação não implicava um contrato de prestação de serviços. Qual é o meu receio e que levou ao meu voto que agora suscita divergência? E que, dando-se nome de termos de cooperação, né, faça acordo de cooperação, se tenha objetos equiparáveis ou análogos à prestação de serviço, burlando ao outro inciso da vedação, da exigência de desincompatibilização. É exatamente nesse ponto, a divergência sobre o quadro fático, que se delimita para que não se crie depois um precedente para justificar burlas à desincompatibilização. Só isso que eu queria registrar. Agradeço a Vossa Excelência e por isso que eu fiz questão de dizer, neste caso, o que se teve? Um acordo de cooperação técnica desta colônia de pescadores para que os pescadores, os associados, pudessem valer-se da entidade para viabilizar ou operacionalizar, como eles dizem, o requerimento perante o INSS, para cada um deles não ter que se dirigir só. Por isso é que, quando eu pedi vista preocupada exatamente, ministro Floriano, em que, como eu muitas vezes já repeti na vida, gato que nasce no forno não é pão. Não adianta dar o nome de gato, de pão a ele, continuará miando, sendo gato e tudo mais. E o nome iuris, nessa expressão que a gente usa, né, o nome que o direito dá não é suficiente para mudar a natureza, menos ainda o objeto, por isso que eu pedi vista, para saber se não tem execução de obra, não tem dados, não tem recurso público, ele não se afastou 6 meses antes. E aí ele perde um direito fundamental, o de ser candidato. Daí a minha divergência é só nesse ponto, e enfatizando e agradecendo a ênfase de Vossa Excelência, que efetivamente é isso. O ponto de divergência é isso. E eu não votaria se o objeto desse acordo propiciasse abertura para fraudes ou burlas de qualquer natureza. Agradeço enormemente a Vossa Excelência. Como vota a nossa ministra Estela Aranha. Bom dia, senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ao nosso vice-presidente, ministro Nunes Marques, que participa virtualmente da sessão, ao ministro André Mendonça, à corregedora geral eleitoral, ministra Isabel Galotti, que participa virtualmente também dessa sessão, ao ministro Antônio Carlos Ferreira, ao ministro Floriano Azevedo Marques, com quem já cumprimento pela recondução, ao vice-procurador-geral da República, doutor Alexandre Espinosa, à ministra substituta Edilene Lobo e à ministra substituta Vera Lúcia, e também outras autoridades aqui presentes, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, desembargador Clever Loureiro, e ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes. E também a todos os servidores, advogados e advogadas que estão acompanhando a sessão. Também queria registrar meus agradecimentos pelos cumprimentos pela posse, que é uma imensa honra dessa importante missão de estar junto a este tribunal, zelar pela nossa democracia representativa e pela Constituição da República. E quanto a voto, gostaria de aderir à fala da senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, acompanhando integralmente a divergência aqui inaugurada pelo voto vista do eminente ministro relator Antônio Carlos Ferreira e com a vênia ao ministro relator e aos colegas se o acompanharem. É como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques, vice-presidente. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, com a saudação especial aos ministros Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha, registrando as minhas boas-vindas e os votos de sessão eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se Vossa Excelência consegue me ouvir, porque conseguimos sim, ministro. Travou. Mas estamos conseguindo. Ou estávamos.
Eu vou, então, suspender, porque ele já tinha começado a votar, e até que ele consiga restabelecer, porque pode ser uma falha até do nosso sistema. Portanto, suspendo o julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-098-15, procedente de Mor Pará, e, se for possível, ainda nesta sessão, nós damos continuidade ou será chamado numa próxima sessão. Apregou para julgamento, estou retirando de pauta o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-128-06, procedente de Guzolândia, São Paulo, que eu traria o voto vista, e apregou para julgamento 3 listas desta pauta. Elas foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados, como sempre. A lista número 1 é de relatoria do eminente ministro André Mendonça. É um processo de embargo de declaração no agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-426-51, procedente de Piaçu. O ministro relator acolhe em parte os embargos de declaração apenas para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos modificativos. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão, sem efeito modificativo. Retoma agora, ministro Cássio, nos ouve? Agora sim, presidente. Não sei se conseguiram. Não, eu suspendi o julgamento para dar a continuidade com o voto de Vossa Excelência. Mas, então, continuamos o julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600 de Mor Pará, número 0600-098-15, com voto do eminente ministro vice-presidente, Nunes Marques, que continua com a palavra, ministro. Não sei se foi ouvido, presidente. Cumprimentei a todos na pessoa de Vossa Excelência, fiz um registro especial aos ministros Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha, desejando as boas-vindas e que tenham muita felicidade na atuação da jurisdição eleitoral nessa corte, desejando a todos também um semestre produtivo. E quanto ao voto, eu acompanho a divergência já lançada e também consolidada pelo voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os eminentes ministros, permitindo-me registrar uma renovação de saudação especial ao ministro Floriano de Azevedo Marques por ser reconduzido à cadeira de ministro desse tribunal, e a agora ministra Estela Aranha também, dando as boas-vindas e desejando a ambos sucesso no exercício da judicatura. Senhora presidente, no caso concreto, também com as especificidades que a divergência já tem apontado, eu peço as mais respeitosas vênias ao ministro Floriano e acompanho a divergência, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Corregedora-Geral Eleitoral, Isabel Galotti. Boa tarde, senhora presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os colegas e todos os participantes e presentes nessa sessão, com um cumprimento especial dirigido ao ministro Floriano Marques, que retorna a este plenário, e à ministra Estela Aranha, que inicia hoje suas atividades. Eu também peço a máxima vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e, na sequência, ao recurso especial eleitoral, deferindo o registro de candidatura de Bartolomeu Paes Landino para o cargo de vereador pelo município de Mor Pará, Bahia, nas eleições de 2024. Redigerá o acórdão o ministro Antônio Carlos Ferreira.
estou retirando de pauta para nova inclusão, oportunamente, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-128-06, procedente de Gozolândia, relatada pelo ministro Ramos Tavares, no qual eu pedi vista e devolverei assim que submeter a nova pauta. E dou sequência, portanto, à votação das listas. Agora a lista número 1, de relatoria da ministra Isabel Galotti. 2 processos nos quais Sua Excelência nega provimento. O primeiro deles é o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-431-56, procedente de Taubaté, São Paulo, e o segundo agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-593-98, procedente de Santa Rita, Maranhão. Nesses 2 casos, a eminente ministra nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Indago dos senhores ministros se há algum processo ou matéria a ser julgada com urgência e posta em mesa. Não havendo, antes de encerrar, eu reitero que na próxima terça-feira, dia 5 de agosto, haverá a sessão solene pela posse, hoje, que foi administrativa, dos senhores ministros Floriano de Azevedo Marques e da ministra Estela Aranha, e é nesta sessão que os senhores ministros, ou que o senhor ministro e a senhora ministra receberão os cumprimentos. E não havendo mais nenhum processo a ser julgado, mas antes ainda, eu queria apenas fazer um relato, tal como foi feito hoje no Supremo Tribunal Federal pelo presidente ministro Barroso, apenas para agradecer aos senhores ministros pela enorme proficiência e eficiência com que tem se havido sobre as nossas pautas que temos julgado. No primeiro semestre de 2023, este tribunal julgou, nas sessões presenciais, 308 processos. No primeiro semestre de 2024, este tribunal julgou no plenário físico 185 processos. No primeiro semestre deste ano, 2025, nós julgamos presencialmente 386 processos. Portanto, mais do dobro do que foi julgado no primeiro semestre do ano passado. E isso se deve, claro, à eficiência dos ministros que conseguem liberar as pautas e nos trazer. No primeiro semestre de 2023, em sessões virtuais foram julgados 670 processos. No primeiro semestre de 2024, 830 processos. No primeiro semestre deste ano, nós julgamos nas sessões virtuais 935 processos. Portanto, no primeiro semestre de 2023, há 2 anos atrás, este Tribunal Superior Eleitoral julgou no total, no primeiro semestre, 2023, 978 processos. No primeiro semestre de 2024, o plenário físico e virtual, no físico nós julgamos esse ano o dobro, 1.015 processos. No primeiro semestre de 2025, somando as sessões presenciais e as sessões virtuais, nós julgamos 1.321 processos. Portanto, quase 400 processos a mais do que em 2023 e 300 processos mais do que em 2024. Eu agradeço mais uma vez, porque o que a presidência faz, claro, é pautar a partir do que os relatores apresentam, trabalham e, principalmente, ponderam sobre a oportunidade da inclusão em pauta. Mais uma vez, eu agradeço enormemente, porque mesmo no período de recesso, o número de processos tem crescido na chegada, vi isso eu que permaneci atuando no recesso, e só tenho a agradecer a atuação tanto dos senhores advogados, sem advogado não há administração da Justiça, quanto do Ministério Público, que com muita rapidez também tem apresentado os pareceres, as manifestações, e principalmente aos juízes desta casa. Muito obrigada a todos. Eu declaro
encerrada a presente sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos, fazendo a referência específica ao desembargador Silmar, presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que sempre está ao nosso lado, e a ministra Vera Lúcia, também aqui presente, que eu agora só há pouco, ministra, consegui verificar a presença de Vossa Excelência, mas é sempre alguém que também atua e está junto conosco, atuando e trabalhando o tempo todo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente tarde. Muito obrigada. Bom, o direto do plenário com a transmissão ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e eu também te agradeço muito pela companhia, pelas explicações aqui, pelo contexto ao longo desse começo de tarde aqui, ao vivo, doutor Fernando. A gente tem o semestre inteiro pela frente, hoje foi só o primeiro dia da volta, né? Muito obrigado. Obrigado, agradeço também, Paulo. Grande abraço. Até a próxima. Bom, e eu também te agradeço, né? Muito obrigado. Essa foi, portanto, a primeira sessão do semestre no Tribunal Superior Eleitoral e daqui a pouquinho tem a primeira sessão também no semestre, a abertura do semestre no Tribunal Superior do Trabalho. Fica aí que a gente volta em instantes.